qual é a renda de um perito financeiro. Para quem está começando, né, na perícia agora, está começando a se inteirar, entender um pouco melhor como é que é a perícia, está chegando agora no meu perfil aqui. Primeira coisa, o que é perícia financeira? Perícia financeira é o trabalho realizado por um profissional, seja ele formado em contabilidade, administração, economia, atuária também, e até engenharia, né? Que ajuda o juiz a desvendar um fato, né, obscuro, contraditório, que nasceu ali na discussão entre o autor e o réu. Então, você tem um processo judicial onde o autor ingressou com uma ação contra o réu e o autor quer que o juiz ou a justiça intervenha na rixa, né, na contenda ali entre o autor e o réu e resguarde os direitos do autor. Então, o autor ingressa com uma ação contra o réu e o réu, por sua vez, vai se defender. Nesse momento, vai haver uma controvérsia nas alegações, entre as alegações do autor e do réu. O autor vai acusar o réu de alguma coisa e o réu vai dizer, não é nada disso, é outra coisa. Então, nesse momento, nasce uma controvérsia. Como o juiz ele não tem todo o conhecimento do mundo, ele é especialista apenas no direito, então, naquelas questões de fato, naquelas questões técnicas, por exemplo, né, envolvendo matéria financeira, o juiz ele vai precisar da ajuda de um perito que tem essa especialização. Então, ele vai contar com a ajuda de um contador, de um administrador, economista, um atuário, né, que possa analisar o processo, que possa analisar o fato técnico que está ali, né, que é controvertido, e poder trazer luz a isso. Então, por exemplo, o autor ingressou com uma ação contra o réu, alegando que o banco réu está cobrando juros abusivos. O juiz, ele conhece da legislação bancária, mas ele não sabe fazer conta, ele não consegue analisar um contrato para extrair a taxa e comparar com alguma outra taxa do mercado, né? Ou seja, o juiz não sabe identificar quais são os parâmetros que ele precisa analisar, tá? Então, ele vai precisar contar com a ajuda de um profissional de finanças que vai analisar o contrato, que vai analisar o processo, que vai analisar a taxa praticada no contrato, efetivamente aplicada, né, no financiamento, no empréstimo, verificar, né, comparar com a eventual taxa média do mercado, para que o juiz possa confrontar o que foi praticado no contrato do banco com o que está sendo praticado na média no mercado. E aí poder proferir uma sentença dizendo se realmente houve ou não abusividade. Mas para o juiz chegar a dizer que houve ou não abusividade, ele precisa desses números que são preparados pelo perito financeiro. Tá? Então, isso é a perícia financeira. Ou seja, resumindo, a perícia financeira é o uso da matemática financeira, de finanças, conceitos de finanças, no âmbito dos produtos bancários, no âmbito dos processos judiciais que lidam com produtos dos bancos, empréstimos, financiamentos, cheque especial, cartão de crédito, né? Crédito direto ao consumidor. Então, todos esses produtos bancários, né, são alvos do trabalho do perito financeiro. Tá? Então, a perícia financeira ela pode ser exercida por contadores, administradores, economistas, atuários, ou seja, por profissionais de finanças com nível superior. Então, afinal de contas, qual é a renda de um perito financeiro, né? O perito ele vai ser designado pelo juiz, né, que é um tipo de atuação do perito, né, trabalhar por designação do juiz e dentro de um processo específico. E para isso o perito financeiro ele vai receber um valor de honorário. O perito ele não vai trabalhar de graça. Né? Ele está cumprindo uma designação, né? Uma espécie de missão que o juiz deu a ele, mas ele faz jus a uma remuneração. O perito financeiro, judicial
financeiro, ele não é um servidor da justiça, ele não é um servidor público, mas ele é um auxiliar da justiça. Ele dá auxílio à justiça, ele auxilia o juiz com relação a esse assunto controverso que o juiz não sabe resolver, por isso ele delega, né? Ele terceiriza isso ao perito financeiro. Tá? Bem, então, quanto que recebe, né, um perito financeiro? Vai depender do processo judicial. Aí a gente está falando se é um processo menos complexo ou se é um processo mais complexo. Né, onde você, como perito financeiro, vai precisar de mais ou menos conhecimento específico daquilo que está sendo discutido, se você vai utilizar mais ou menos horas de trabalho para resolver aquele problema específico que está sendo discutido no processo judicial, se você vai precisar, né, de manusear mais ou menos, digamos assim, técnicas, realizar mais ou menos procedimentos de perícia. Então, vai depender de uma série de fatores. Esses fatores é que vão determinar o valor dos honorários. Então, se a gente está falando, né, a grosso modo, de uma perícia mais simples, então a gente está falando, talvez, de uma perícia onde você vai cobrar R$ 2.000, R$ 2.500 de honorários. Se a gente está falando de uma perícia de média complexidade, então a gente pode cobrar aí, dependendo do processo do assunto, a gente pode estar cobrando R$ 5.000 ou R$ 6.000 para realizar a perícia desse único laudo, desse único processo. Tá? Se a gente estiver falando de perícias mais complexas, aí o céu é o limite. Tá? Você pode cobrar aí talvez 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Aí realmente o céu é o limite, porque vai depender muito, né, desses fatores, tá? Que você vai precisar levar em consideração na hora de precificar esse valor de honorário. Muita gente pensa que o honorário do perito está tabelado em algum lugar. Isso não é verdade, isso não existe e não pode acontecer, tá? Porque uma vez que você tabela esses honorários, você meio que está criando um piso, né? Então você está ancorando o teu honorário por baixo. No momento que você precificar o seu honorário e der ali R$ 30.000, alguém vai reclamar, olha, mas aqui na tabela está dizendo que é 2.000, né? Então eu particularmente eu sou contra isso, né? E não existe uma tabela. O que existe é um bom senso, uma técnica para você precificar corretamente os valores de honorários. Tá? Cada processo é um valor diferente. Cada processo é um valor diferente. Tá? Você pode ancorar o seu honorário, tipo assim, partindo de um valor, dali para cima. Então, você pode, por exemplo, olha, eu vou precificar aqui os meus honorários em, no mínimo, R$ 2.000 ou R$ 2.500. Ao analisar o processo, se eu verificar que eu vou precisar de mais horas de trabalho, se é um pouco mais complexo, se eu vou precisar fazer algumas pesquisas adicionais para entender melhor o que está sendo discutido ali, se o vulto da causa é muito alto, então eu vou cobrando valores maiores, tá? Aliás, o vulto da causa é um fator muito importante na hora de você precificar os seus honorários, tá? O que é o vulto da causa? É a importância dele. E a importância do processo geralmente é medida pelo valor que está sendo discutido ali, pelo montante. Então, se você está realizando um trabalho em um processo judicial, onde está se discutindo, né, a briga do autor com o réu, é saber se alguém vai receber ou pagar, sei lá, R$ 20.000, isso você tem um vulto, tem uma importância, tem um risco. Então, você vai cobrar um determinado valor, sei lá, R$ 2.000, ou, sei lá, R$ 1.500. Agora, se o processo judicial, né, trata de uma discussão de valores em torno ali de R$ 200.000, o vulto da causa já passa a ser outro. Se você está atuando no processo judicial, onde o vulto da causa corresponde, né, a R$ 2.000.000, cara, outro, né, é outro valor de honorário. Por quê?
Quanto mais está sendo discutido ali em termos de valores dentro do processo, eu vou pedir mais caro o meu honorário? Não é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Não existe um percentual, por exemplo. Às vezes alguém pergunta, professor, o perito cobra por percentual, posso cobrar, sei lá, 1%, né, do valor? Tá? Bem, se você precificar desse jeito e o juiz homologar, ok, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que você vai adquirir a sensibilidade de, no momento de você precificar o honorário, você entender que um processo com vulto menor, você vai cobrar menos. Um vulto com valor maior, você poderá cobrar mais. Então, se você está tratando ali, né, de uma discussão, num processo onde está se discutindo 20 milhões de reais, isso significa que alguém está querendo receber 20 milhões e alguém não está querendo pagar 20 milhões. E o seu trabalho é que vai nortear, em grande parte, a sentença do juiz. Então perceba que o seu trabalho, ele, na maioria das vezes, ele é determinante. Então, o seu trabalho vai fazer alguém pagar 20 milhões ou receber 20 milhões, né? Então, significa que 20 milhões é um risco, né? Existe ali um risco no seu trabalho maior do que se você apresentar um trabalho envolvendo um valor de causa ali, né, de processo sendo discutido de 20 mil reais. São trabalhos completamente diferentes. De repente, num processo que está sendo discutido ali 20 mil reais, você vai cobrar ali 1.500, 2.000, não sei, tá? E no processo que está sendo discutido ali 20 milhões, você pode cobrar 20 mil reais de honorário, sem o risco da parte ficar reclamando do valor que você cobrou, entende? Então, o valor do honorário é muito relativo, tá? E esse trabalho, né, digamos assim, é uma das formas de renda, de atuação do profissional de finanças mais rentáveis que existe. Imagina que você trabalha o mês inteiro e ganha 5 mil. Em um único laudo que você vai fazer aí durante 2 ou 3 dias, você ganha 5 mil. Se você for nomeado para um processo onde está sendo discutido ali 2, 4 milhões de reais, né, e não é tão incomum assim de você ser nomeado por um processo desse porte, né, não é tão raro assim, é até bem comum de você ser nomeado, você pode cobrar aí muito mais. Você pode cobrar, sei lá, 7 mil, 10 mil, 20 mil. Né? Eu tenho alunos no Prime Expert que foram nomeados para 7 mil, foram nomeados para 9.500, foram nomeados para 12 mil, foram nomeados para 20, 25 mil reais. Tá? Então, é muito rentável. Tá bom? Então, qual é a renda de um perito financeiro? Depende do processo, depende da complexidade, depende do vulto da causa, depende do conhecimento que você vai aplicar, tá? E o trabalho, outra coisa, o trabalho do perito, né, judicial financeiro, ele é valorizado porque você não vende a sua hora de trabalho, você não vende a sua vida, você não vende o seu tempo, você vende a solução, você vende o seu conhecimento. Tá? Que é muito diferente de quando você trabalha como empregado de uma empresa, é muito diferente de quando você é servidor público, porque você trabalhando com uma empresa, você vende a sua vida, você vende o seu tempo. Quanto que vale o seu tempo? Se fosse subtraído de você, se alguém dissesse, né, ó, eu vou subtrair da sua vida 10 anos, você não ia ficar desesperado? Cara, vou viver 10 anos menos. Se alguém dissesse para você isso, o que você ia fazer? Eu ia entrar em desespero. E sabe o que acontece todos os dias? Quem trabalha com carteira assinada ou quem é servidor público, você todo dia perde uma parcela da sua vida. Você vende uma parcela da sua vida para alguém. Quando a gente fala de perícia, nós estamos falando de uma espécie de empreendedorismo, onde você não vende, no empreendedorismo, você não vende a sua vida, o seu tempo, você vende a solução, você vende a possibilidade de alguém resolver um problema. Então, ao resolver alguma coisa, o que você vende é
a solução, né? Você gera valor para a pessoa. E quando você vende uma solução, você pode cobrar muito mais do que você cobraria apenas pela utilização de uma parte da sua vida, do seu tempo. Então, quando você trabalha com carteira assinada, você vende um tempo da sua vida. Você ganha lá um salário mensal que corresponde a X dias do mês. E você precisa trabalhar 8 horas por dia. E aí eu não sei qual é o valor aí da sua hora de trabalho. R$ 20, R$ 30, R$ 10, né? Qual é o valor da sua hora? Pega aí, né, o valor do teu salário e divide por 220, né? Me corrija aí o pessoal que for de departamento pessoal. Você vai saber qual é o valor da sua hora. Então, cada vez que você trabalha, talvez você esteja recebendo R$ 20. Uma hora da sua vida, R$ 20. A hora da sua vida está sendo mensurada em termos monetários. Uma hora da sua vida, R$ 20. Uma hora da sua vida, R$ 30. O que você faz com R$ 20? O que você faz com R$ 30? Você compra o quê? Então você trabalha uma hora da sua vida para comprar o quê? O que você troca por uma hora da sua vida? Então é uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Então, eu sempre tive essa questão na minha vida. Então, né, já trabalhei de carteira assinada, já trabalhei como servidor público. Em algum momento na vida, eu descobri o seguinte: olha, eu estou vendendo a minha vida para alguém aí. Alguém está até lucrando aí com a minha vida. Eu vendo, né, uma parte aí do meu tempo por R$ 20 e alguém está ganhando 300 em cima, né? O perito financeiro não vende hora. Então, tem muita gente perguntando, professor, qual é o valor da hora do perito? Depende. Cada serviço é uma hora diferente. Porque esse valor da hora tem ali dentro como componente vários aspectos que eu disse aqui, né? A complexidade, o que você precisa saber para fazer, né? O conhecimento que você precisa adquirir, o tempo que você vai precisar dedicar ali, tem o vulto da causa. Então, tem muita coisa ali embutida no valor da hora. Então, você não pode dizer, eu sempre vou cobrar R$ 300 a hora, eu sempre vou cobrar R$ 400 a hora. Vai depender de cada trabalho. No primeiro momento, você vai mensurar quantidade de horas que você precisa dedicar para cada projeto, para cada processo, e, de acordo com a complexidade do processo, com o vulto da causa e todas essas questões, você vai estabelecer o valor da sua hora. Para tal coisa, sei lá, 300 horas. Para tal coisa, 400 horas. E se o vulto da causa for muito grande, aí eu cobro uma hora maior. E aí você vai ter um valor de honorário que vai variar dependendo do seu trabalho. E pode ser que um único laudo seja o teu salário de 6 meses de trabalho, né? Já pensou nisso?